e a gente tem a alegria de hoje estar abrindo com o keynote do meu querido amigo, mentor, pessoa que eu tenho a maior deferência e respeito, nosso querido professor doutor, professor titular aqui dessa casa, o querido amigo e professor de muitos de vocês, inclusive, Esteban Cruz. Esteban, queria que você viesse ao palco, por gentileza, recebido com uma salva de palmas. Esteban, te agradecer, né, por estar recebendo a gente aqui. O Esteban abre esse nosso primeiro dia com a palestra falando sobre produção de jogos, mas foi uma provocação que eu fiz a ele. Ele me disse o seguinte: Márcio, produção de jogos, mas eu não sou do mercado. Como é que eu vou falar de produção de jogos? Ele me provocou nesse sentido. Eu disse a ele o seguinte: Esteban, ninguém melhor para poder falar sobre o que vai ser a produção de jogos, sobre o que vem pela frente, do que você, que é uma referência na inovação, uma referência na inteligência artificial, uma referência no setor de jogos eletrônicos, um fellowship NVIDIA, essa que é hoje a maior empresa do planeta, né, em valor de mercado, e que é fundamental, nasce no nosso setor de jogos, e que hoje comanda, né, o que é a inteligência artificial que está tão em voga, que a gente está vendo tanto domínio. Esteban, queria te deixar muito à vontade para você poder, então, conduzir a sua apresentação. Eu estou ali, eu vou sentar ali no cantinho para aprender também um pouquinho, porque eu estou aqui não só como apresentador, mas também como estudante, como aluno, né, e vou interferindo, vou interagindo contigo enquanto isso. Galera, o formato nosso da apresentação, o Esteban vai fazer uma apresentação e a ideia é que ao final da apresentação dele, a gente tem alguma coisa como uns 10 minutinhos para vocês fazerem perguntas, tá? Esse é um evento interativo, a ideia é que a gente, de fato, possa compartilhar conhecimento. Tá bom, Esteban? Mais uma vez, muito obrigado. Tá bom. O palco é seu. Obrigado, Márcio. Obrigado. Será que a gente pode ver se está transmitindo aqui? Vamos ver. Foi aí? Teu HDMI tá aí? Aqui não, o HDMI já está posto aqui. Aí foi. Tá bom. Pessoal, sejam super bem-vindos. É um prazer a gente poder estar recebendo esse summit aqui na UF. A gente aqui se orgulha de ser um celeiro mesmo de gente que trabalha na área de jogos. Temos, assim, muita gente que estudou aqui e está hoje muito bem posicionada, tanto no mercado nacional como no mercado internacional. Assim, a gente poderia listar aqui uma quantidade enorme, né, de nomes, eu não vou falar, mas depois, informalmente, a gente pode contar casos e mais casos de gente super bem sucedida que estudou por aqui. E eu acho, assim, também parabenizo, Márcio, pelo evento. Esse evento é fundamental. Nós temos um evento a nível nacional, que muitos de vocês talvez conheçam, que é o SB Games. O SB Games é daqui a 2 semanas, em Manaus. E o SB Games, ele é itinerante, né? Ano que vem é em Salvador, enfim. Então e a gente precisa também de um evento de debate, de discussão, e também tem um cunho também um pouquinho acadêmico na nossa região. E isso eu acho que está num momento assim bem legal, e espero que a gente consiga realmente, mas estabelecer esse summit assim como um evento anual, né? Bom, então o Márcio me falou para falar de produção de jogos. Assim, eu trabalho com jogos há muito tempo já, mais de 2 décadas, e em um determinado momento da minha vida eu tive que escolher se eu iria pelo lado acadêmico ou se eu iria pelo lado de indústria. Então eu cheguei até, quando eu estava nos últimos anos da minha graduação, a fundar uma pequena empresa com os amigos, mas num determinado momento eu vi assim que realmente a minha vocação, meu afã era mais seguir a área acadêmica, e aí eu realmente comecei aí a trabalhar na área de jogos, mas do ponto de vista acadêmico, educacional e tudo mais. Então, a gente criou aqui um laboratório, que é o Media Lab, muitos de vocês conhecem, estão convidados a visitá-lo, onde a gente faz pesquisas na área de jogos, entretenimento digital e tudo mais. E a gente tem aqui muitos alunos, mestrado, doutorado, que trabalham com a área de jogos, tá? Então aí eu falei para o Márcio, então ao invés de eu falar da produção, porque aqui certamente tem gente da indústria que vai conhecer muito melhor a realidade assim, da indústria propriamente dita, eu pedi para ele se eu podia falar um pouco mais sobre o que eu acho que são as tendências e coisas que a gente está pesquisando, coisas que a gente está fazendo e que provavelmente vão nortear aí os próximos anos na área de produção de jogos. Tá? Bom, então eu separei algumas coisinhas, principalmente coisas que a gente está trabalhando
no nosso grupo de pesquisas. Até se alguém, principalmente se for da área de computação e eventualmente está estudando a possibilidade de fazer um mestrado, doutorado, venha falar com a gente. Então, nós temos um grupo grande e muita coisa assim realmente legal acontecendo. Tá? Bom, então a primeira coisa que eu diria assim, eu estive agora, não sei se vocês já ouviram falar, a SIGGRAPH. A SIGGRAPH é um evento muito grande, anual, de computação gráfica, realidade virtual, e também tem muita indústria de jogos lá. E digamos assim, foi agora em agosto, em Denver. A gente vai, assim, é nosso principal, é nossa meca, assim, né? A gente vai todo ano tenta ir para a SIGGRAPH. E mesmo quando a gente não tem trabalhos para apresentar, como por exemplo esse ano nosso artigo não tinha sido aceito, mesmo assim a gente foi. E na SIGGRAPH, que é um evento de 15, 20 mil pessoas, o que digamos assim foi o mais falado? O que era, assim, o que era que estava fervendo, né? Era, como não podia deixar de ser, o Generative AI, certo? A IA generativa. E isso todas as empresas, desde a NVIDIA, desde a Unreal, o pessoal da Epic, desde o pessoal do Unity, não sei se vocês viram o Music, que estava muita propaganda lá na SIGGRAPH também, né? O Unity Music. E até empresas que eram de outras áreas estão começando a entrar pesado nesse segmento. Então eu trouxe um vídeo que, digamos assim, foi o teaser da NVIDIA para mostrar o que eles acham, o que eles estão apostando em termos de Generative AI para 3D, para jogos e tudo mais. E, sim. Seria legal desligar aqui. Pode ser. De repente, não sei se está muito claro, né? Se alguém puder desligar aqui, pelo menos a projeção, a área da... Aí, pode ser esse aí que você apagou agora. Talvez mais um? Melhorou? Aí. Tá bom. Hã? Tá bom assim, Márcio? Boa, para a transmissão, tá legal? Tranquilo. Tá. Então, deixa eu mostrar primeiro esse teaser. E isso daqui, na verdade, é a propaganda de uma ferramenta da NVIDIA chamada NIMS, que você vai poder embarcar em engines, em plataformas 3D, e é aberto. Então, na verdade, se você está trabalhando hoje com Generative AI para produção, esse NIMS é uma ferramenta que vai se encaixar dentro disso. Então, não é um produto específico, mas é um framework, uma API para você incluir Generative AI em vários ambientes, inclusive nos game engines, certo? Então, aqui essa... e aproveitando, existe uma tendência no mercado também, muito importante, que foi disparado por essa questão, toda essa discussão do metaverso, que obviamente foi uma conversa assim, muito, em alguns pontos exageradas, mas o metaverso trouxe um ponto muito importante. Márcio, você me avisa quando meu tempo tiver... Já. Tá. Porque eu sou professor e eu dou aula nessas salas, então é que eu estou em casa, certo? Uma das coisas interessantes que essa conversa toda do metaverso trouxe é a necessidade da gente criar padrões para representar mundos e modelos 3D. Porque, na verdade, não há padrão. Se você cria um ambiente 3D no Fortnite, vai ser uma coisa, no Unity vai ser outra, no Cinema 4D vai ser outra, e, na verdade, você não tem um ambiente 3D que possa ser universalmente lido por todo mundo. Então, se formou um consórcio. A NVIDIA, na verdade, está presidindo, mas esse consórcio foi formado através do OpenUSD, que é Universal Scene Description, que é, na verdade, um padrão que foi escrito pela Pixar. Já vinha sendo usado no RenderMan há muito tempo, mas a Pixar escreveu um padrão muito bem feitinho de como você descrever mundos 3D, e não só a malha, mas como você descreve todos os elementos que devem estar no mundo 3D. E para quem é mais técnico, é mais ou menos o que corresponde ao grafo de cena, certo? Uma vez que você tem um grafo de cena universalmente lido por todos, a gente pode, por exemplo, começar a ter esses mundos 3D interconectados, e você poder abrir qualquer projeto em qualquer engine e tudo mais. Então, o que tem se falado muito nesse universo é que o OpenUSD seria o HTML do mundo 3D.
certo? Onde a gente realmente poderia ter um padrão que ninguém mais ficasse escrevendo em outras línguas. Então, esse NIMS, por exemplo, já é uma Generative AI que gera cenas e objetos 3D, iluminação e tudo, descrição de iluminação, BRDFs e tudo mais, dentro do padrão do OpenUSD. There will be a table in an empty room, surrounded by chairs. O que vocês estão vendo aqui, ele está gerando em 3D, mas na prática ele está gerando o OpenUSD que vocês viram lá. And bowls of salsa. In the morning light, build me a car on an empty road, surrounded by trees. Buy a modern house. Build me a O OpenUSD que vocês viram ali. and bales of hay. In the evening sun, build me a tree in an empty field. Build me hundreds of them in all directions, with bushes and vines hanging in between. Build me a giant rainforest with exotic flowers and rays of sunlight. Shutterstock, para quem não conhece, é uma empresa que também está se tornando líder nessa área. Então, eles, agora na SIGGRAPH, por exemplo, tinham stands assim, gigantescos, né? E por quê? Porque eles detêm direitos autorais de muitos modelos 3D, de muitas cenas, e na verdade, para você ter IA generativa, assim, é fundamental você ter uma base de dados grande daquilo, né? Então, se você não tem uma grande base de dados de modelos 3D, você jamais vai conseguir construir sua Generative AI. E através desse NIMS, você consegue então pegar bases de dados de todos esses consórcios que estão sendo criados, certo? Bom, outra coisa bem legal que eu acho que isso também acaba derivando, e estou trazendo um pouco assim as coisas que mais chamaram a atenção na mês passado, agora na SIGGRAPH, e que de certa forma ditam as tendências, né, futuras. É a questão da criação de digital twins humanos, de você criar avatares para jogos, mas também para ambientes virtuais, que sejam muito mais próximos do que você é. Então, a ideia, no futuro próximo, é que cada um de nós, possamos ter o nosso avatar, vamos dizer assim, em espírito, vamos chamar assim. Como assim o nosso avatar em espírito? Ou seja, a IA que modela como nós somos, e eventualmente a gente possa ter várias materializações desse nosso avatar. Uma materialização mais cartunesca, por exemplo, uma materialização mais serious, uma materialização para aquele jogo específico que, por exemplo, já dita para você alguns aspectos de design que seu avatar tem que ter para ele não destoar de avatares que também estão presentes naquele mesmo cenário de jogo, né? E isso é uma tendência muito interessante, a ponto de algumas empresas estarem falando. A gente viu algumas startups, inclusive, que já estão trazendo a ideia de prestar serviço para construir seus avatares, né, de pessoas. E uma coisa muito legal que eu vi, assim, também numa palestra, é muito legal, é você começar a fazer cruzamento de avatares, né? Então, como se a gente tivesse um avatar num jogo, eu vou ter agora outro avatar, e naquele mundo virtual, nós podemos eventualmente ter avatares que acabam sendo como se fossem filhos, né? Trazendo toda a carga, entre aspas, genética, que na verdade são as redes neurais que foram usadas, né, para você programar aqueles específicos avatares, para você compor novos avatares que, de certa maneira, vão popular, por exemplo, um determinado ambiente 3D.
Esse aqui é o exemplo da NVIDIA, que também está fazendo, dentro do Omniverse, uma ferramenta para construir os avatares, que é o ACE. NVIDIA Omniverse Avatar Cloud Engine, also known as ACE, opens a new world of possibilities for bringing avatars to life. By combining the realistic tones of NVIDIA Revis Speech AI. É claro que esse avatar, ele não tá, digamos assim, não é um motion capture que você tem da pessoa. Na verdade, é tudo IA generativa. Só que você construiu a base de informações a partir de dados capturados das pessoas. Que vai desde capturar voz, falas, até tudo aquilo que você permitir de conhecimentos que você tem, suas redes sociais, tudo para esses avatares começarem a falar do que você gosta, daquilo que você sabe, daquilo que você tem carga de conhecimento. Language model. Together with NVIDIA Omniverse. Não sei quantos de vocês já conheceram, ouviram falar do Omniverse. O Omniverse é uma espécie de engine, só que não é focado, por enquanto, para jogos. É um engine extremamente poderoso que a NVIDIA está construindo, mas ele é mais dedicado para criar digital twins. E por que ele não é tão adequado para jogos? A gente usa o Omniverse, por exemplo, para projetos, para alguns projetos, por exemplo, o nosso barco autônomo, certo? E o digital twin tem uma coisa muito importante que os jogos costumam não ter, que é uma simulação muito realista. Então, por exemplo, o nosso barco que nós estamos construindo, ele precisa de fato flutuar na água, no ambiente 3D. Em jogo, você simplesmente bota uma força única lá e ele vai ficar lá parado naquele lugar, enfim, de acordo com a reação da superfície de um plano que você diz que é água, certo? Mas não é assim que um objeto flutua. Ele flutua por toda a interação de infinitas partículas que estão interagindo com aquela superfície e, eventualmente, você cria uma flutuabilidade ali, né? Só que, para você criar essa flutuabilidade fisicamente realista, você precisa de uma GPU inteira só para fazer a flutuabilidade, certo? Coisa que a gente não pode se dar o luxo de fazer dentro de um jogo. Porém, como é que hoje se programam os veículos autônomos? E a gente está programando aqui os nossos barcos, por exemplo. A gente programa eles através de técnicas de reinforcement learning, certo? E reinforcement learning significa que você vai dar uma série de regras, né? Por exemplo, o barco, a gente está agora nesse instante mesmo, programando uma série de features para os nossos barcos autônomos desviarem de obstáculos móveis, certo? E aí a gente tem que, em reinforcement learning, dizer assim, se você bater no navio, ponto negativo para você, né? Se você passar por trás de um objeto que cria uma corrente, não sei o quê, ponto negativo. Se eu fizer um aproveitamento do vento com relação à direção que eu estou indo e tiver uma velocidade assim assado, ponto positivo, porque você otimizou. Então, na verdade, é assim que a gente programa hoje, né, os barcos, qualquer veículo autônomo, até porque seria muito complicado hoje em dia você programar esses veículos, assim, listando todas as condições possíveis que ele tem que seguir, né? Só que pra gente, e não sei quantos de vocês já usaram Reinforcement Learning para qualquer coisa, em jogos a gente tem usado bastante também. O Unity tem o Unity ML, né, que é o Machine Learning, que tem pacotes para Reinforcement Learning, e a gente está usando algumas coisas para, por exemplo, aprendizagem com reforço para bots aprenderem a jogar a partir de observação de outros jogadores não bots, né? E quando você tem um veículo, você não pode rodar essa técnica de Reinforcement Learning diretamente no seu robô, no seu veículo real. Por quê? Porque, obviamente, ele vai, no começo, ele vai ficar feito uma barata tonta, assim, né? E aí, tá cacetada na parede, ponto negativo. Né? Atropelou um cara, ponto negativo. E tudo mais. Aí, depois de milhares e milhares e milhares de interações, a IA começa a entender o que pode, o que não pode, e aí começa a ficar bem perfeitinha. E aí, depois que está perfeitinha, ela realmente começa a ser mais acurada até que o ser humano.
Porém, se você fizer isso usando um robô de verdade, físico, obviamente esse robô vai se estatelar milhares de vezes. Outro problema que nós temos é que, diferente que os seres humanos, que aprendem rápido, com poucas amostras, a gente aprende, eu mostro para vocês uma chave, na quarta chave vocês vão saber, chave, certo? A máquina precisa de milhares de fotos de chaves para aprender que aquilo é uma chave, né? Então, quando a gente está trabalhando com Reinforcement Learning, a gente precisa ensinar milhares e milhares e milhares de vezes aquela coisa. Então, por exemplo, se a gente hoje fosse treinar o nosso barco, cada etapa de treinamento levaria mais ou menos 15 mil horas de treino no barco, do barco. Né? 15 mil horas é muito tempo. Se a gente usa um ambiente Digital Twin, primeiro, aquele elemento virtual pode se estatelar quantas vezes você quiser, que não vai ter problema. E segundo, a gente acelera muito o tempo, porque eu não preciso fazer no tempo normal. E aí eu consigo treinar algo que levaria 15 mil horas no ambiente real em algumas poucas horas no ambiente virtual. E por isso a gente precisa muito de Digital Twins nessa nova onda, né, baseada em Reinforcement Learning. Tá? Bom, por isso então que eu estava falando, o Omniverse, essa ferramenta que ela é muito focada nisso, para você criar Digital Twins 3D. Bom, outra tendência que eu acho importante a gente prestar atenção é o que a gente tem chamado de Neural Rendering. Rendering neural. O que é o rendering neural? Então, são muitas coisas. E também, quando a gente vai hoje e foi, digamos assim, tanto quanto IA generativa, na SIGGRAPH, uma das coisas mais faladas também foi Neural Rendering, certo? Vários aspectos do Neural Rendering, principalmente o que eu vou mencionar agora, que são os NeRFs e os Gaussian Splattings, certo? Inclusive o Unreal já está incluindo Gaussian Splatting dentro do seu pipeline de renderização. Unity ainda não botou Gaussian Splatting, mas já tem NeRFs podendo ser usados, certo? E o que são, então, no que consiste o Neural Rendering? Vamos lá. Vamos começar. Estamos bem de tempo? Temos mais uns 10 aqui. Só? Tá bom. Então vamos lá. O que torna um rendering realista? O que faz assim? Às vezes a gente não consegue explicar, mas você mostra uma figura para sua avó, que, por exemplo, talvez não entenda nada de computação gráfica, e diga assim, qual dessas imagens é mais realista? Ela vai saber rapidamente apontar qual é, certo? Mas, matematicamente, assim, provavelmente, o que está acontecendo em uma imagem em relação à outra? É a iluminação global, certo? O que torna realmente uma renderização bem realista é quando nós temos iluminação global. Não é o número de polígonos, não é uma cena muito detalhada, texturas em altíssima resolução. Claro que tudo isso ajuda, mas o que realmente torna a iluminação, assim, o aspecto final da imagem muito realista é a iluminação global, certo? E o que é o Global Illumination, a iluminação global? A iluminação global é a iluminação que, para cada ponto, a gente calcula a luz que nós vamos ter, né? Só que a iluminação que chega num determinado ponto não se deve somente pelos raios de luz que vêm direto da fonte de luz, mas também de uma outra luz que a gente chama de luz indireta. E o que é a luz indireta? Indirect light. É a luz que vem refletida de outros lugares. Então, a luz que saiu da fonte de luz, que bateu na parede, que bateu aqui no chão, que bateu ali, que veio para aqui, certo? Então, essa Global Illumination, essa iluminação global, ela é a soma desses raios de luzes diretos e indiretos. Quando a gente só considera a luz direta, nós vamos ter vários problemas de renderização, e quando a gente trabalha em rasterização, a rasterização ela é basicamente uma técnica de computação gráfica que ela meio que amarra a gente a não ter iluminação global, certo? Por quê? Porque como que a gente calcula a rasterização? A gente basicamente calcula a iluminação de cada vértice, calcula como que vai ser pintado cada um desses 3 vértices, e aí a gente interpola o interior do triângulo. E essa interpolação não leva em consideração todos os detalhes de luz que está tendo ali. E claro que em rasterização a gente tem inúmeros truques,
certo? E quem é da área de graphics sabe que, por exemplo, a gente pode colocar iluminação indireta num jogo hoje com rasterização através de baking, certo? Só que a gente cozinha a luz, só que esse cozinhar a luz, a gente, na verdade, pré-computa esses raios indiretos e já deixa meio que amarrado em alguma estrutura de dados, como, por exemplo, o Lightmap, que já vai conter esse cálculo bem pesado de fazer. Às vezes pode levar horas gerando Lightmaps, né, para uma cena, mas isso não é o cálculo real, porque a gente não está calculando em cada frame essa iluminação, certo? Bom, e aí, tem um modelo de iluminação que resolve bem a iluminação indireta, que é o Ray Tracing. E por isso, na indústria cinematográfica, em efeitos especiais, ninguém pensa duas vezes, só se usa Ray Tracing, ou Path Tracing, que é uma extensão do Ray Tracing, certo? E o que é o Ray Tracing? O Ray Tracing nada mais é do que a gente seguir exatamente a física da luz. Lança um raio de luz e vai vendo o que acontece com esse raio de luz e pintando onde ele vai parando ali, com a luz, com a interação que ele deveria ter, certo? Então é a física óptica real mesmo, e aí por isso o Ray Tracing, o Path Tracing, ele traz pra gente aqui, quase que de graça, né, o modelo de iluminação global. Porém, como vocês sabem muito bem, o Ray Tracing é um grande problema computacional, porque a quantidade de raios que a gente tem que lançar é exorbitantemente grande. Pra vocês terem uma ideia, quando um raio de luz bate aqui, essa superfície, ela é relativamente difusa. O que é ser difusa? Ela tem uma rugosidade microscópica lá dentro, certo? Significa que um feixe de luz bate aqui e ele depois se espalha para várias direções. Então, para cada raio de luz, a gente tem que gerar vários samples de raios. 4 samples, 10 samples, 100 samples. Então, cada raio de luz vira mais 100, que por sua vez vai virar mais 100, e que por sua vez vai virar mais 100. E 100 samples per pixel é pouco ainda para a gente poder ter realismo, certo? Então, é uma coisa que escala, assim, absurdamente. Por isso, o Ray Tracing, de fato, ele é muito pesado. Bom, aí, então, só que a corrida pelo Ray Tracing, ela sempre foi grande. Vamos tentar fazer o Ray Tracing substituir o raster, e aí nós vamos ter aqueles gráficos cyberpunks para todo mundo, certo? Bom, e aí se foi vendo assim, quais são os dois principais problemas computacionais que nós temos no Ray Tracing. Primeiro, é calcular o raio de luz, a interseção de raio com cada triângulo. Isso é o que é o trabalho exaustivo do Ray Tracing. Então, queremos acelerar o Ray Tracing? Vamos fazer um hardware que, a nível de chip, ou seja, no circuito, você me dá um raio, você me dá um triângulo, eu digo se tem interseção e onde é. Certo? Então foi feito. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que, para a gente otimizar a busca de interseções de raios, a gente cria bounding boxes, caixas envolventes, para eu não ficar calculando a interseção de raio, de cada raio contra todo mundo, certo? Esse é o segundo problema crítico. Então, foi criado não é um chip, mas um pedaço de hardware chamado RT Core, que faz essas duas coisas, organiza os bounding boxes, os bounding volumes, e faz o cálculo de raio. E é isso que é RTX. O que é, então, uma RTX da NVIDIA? É uma GPU que, além da GPU normal, ela tem um RT Core, certo? Um Ray Tracing Core que calcula essas coisas em tempo real. Mesmo com RT Core, não dá para ter tempo real ainda. E foi assim, começou a se resolver parcialmente o problema. Então, começou a se viver uma era do híbrido. Vamos fazer algumas coisas em Ray Tracing e algumas coisas. Até que a IA resolveu realmente ajudar de verdade, certo? Há 3 anos atrás. E o que consiste? Isso aqui é uma foto que eu tirei no evento da NVIDIA, 2019, dizendo que o Ray Tracing só seria viável em 2035, puro, certo? E agora ele já é viável, certo? Ainda com restrições. Mas por quê? Porque chegaram umas soluções baseadas em MLPs, que eu não vou entrar aqui em detalhes, certo? Que são os Multilayer Perceptrons. Não vou entrar em detalhe aqui,
junto com os transformers, e deixa eu correr aqui. Então, os tensor cores, que são cores para calcular redes neurais, não sei, vocês já ouviram falar dos tensor cores? Os tensor cores são uns pedaços de hardware das GPUs hoje, e sempre que você ouve falar assim, há um chip de IA, o que esse chip de IA tem? Certo? Por que ele é um chip de IA, na verdade? Porque ele tem tensor cores, certo? O que é a tarefa mais rotineira de se fazer em IA, em deep learning, em redes neurais? Operação de tensor, que é, bem resumidamente, multiplicar uma matriz por outra e somar com peso, que é outra matriz. Então, são duas multiplicações de matriz com uma soma de uma matriz. E quando a gente tem uma deep learning, que seja, são várias camadas de redes, uma saída vai para outra entrada, a gente faz isso, sai o resultado, vai para outra, que multiplica por outra matriz, que soma, que vai para outra. E aí a gente tem uma sequência enorme, né? Então, o que é um chip de IA? Um chip de IA é um chip que basicamente multiplica uma matriz, um pedaço de uma matriz, por outro pedaço de outra matriz, e soma com outra terceira matriz em um ciclo de máquina. Ou seja, a multiplicação e a soma de matriz já está embutida no chip. E isso é muito rápido. Então, o Tensor Core faz com que uma operação de redes neurais tradicionais seja acelerada, assim, 100 vezes. 100 vezes já comparada com uma GPU, certo? Por isso, hoje, não só a NVIDIA, mas várias empresas, Intel e várias outras empresas estão também focadas em fazer suas arquiteturas de IA que basicamente fazem essa tarefa. Tá? Bom, aí quando a gente junta o Ray Tracing Core com o Tensor Core, a gente então conseguiu finalmente o que eu acho que é uma tendência importante para o futuro, que é o Real-Time Path Tracing, certo? E o que a gente faz? E por que a gente consegue então agora tempo real no Ray Tracing com IA? O que a IA faz no Ray Tracing? Já pararam para pensar? E a gente tem que usar muita IA no Ray Tracing. Mas o que ela faz? Bom, a primeira tarefa é o denoising. Sem denoising, não tem Ray Tracing, tempo real, certo? E o que é o denoising? O denoising é o seguinte, denoising o nome já diz, né? Tirar ruído, né? Um anti-ruído. E o que é esse ruído? Na verdade, quando a gente usa um Ray Tracing, se a gente fizer poucas samples per pixels, a gente vai ter uma imagem como essa, cheia de buracos, cheia de informação de luz faltando, certo? E isso aqui eu consegui numa taxa legal para um real time, essa imagem aqui, mas está faltando muita informação, certo? Aí vem a IA e, deixa eu pintar os lugares que não tem informação. E aí ele pintou desse jeito. Então, essa imagem tem o mesmo número de pixels, mas foi pintada pela IA, pelo denoising. Antigamente, a gente já fazia denoising. Denoising é muito simples. Você quer preencher um buraco? Como é que eu preencho? Pega a vizinhança, tira a média e pinta com essa cor. Certo? Ridículo. Mas, na verdade, vai ficar uma imagem toda tosca, faltando informação, borrada e tudo mais. O que a IA faz pra gente é buscar informações que ela não tinha. E onde a IA está buscando essa... Não é mágica, certo? Ela busca das texturas, ela busca do Gbuffer, ela busca de alguns buffers temporários que você gera através de raster, por exemplo, né? E aí, a partir disso, ela descobre qual é a cor do pixel desse lugar que não foi pintado ainda, certo? Então, o denoiser, ele é extremamente importante, e assim surgiu o DLSS, que vocês devem conhecer, certo? Hoje você tem que ter DLSS para você poder ter Ray Tracing em tempo real no jogo. E o que é o DLSS? Que é o Deep Learning Super Sampling. É uma ideia muito parecida. Pensa que eu posso renderizar uma imagem numa resolução pequena, por exemplo, 500 por 300, certo? E aí eu aumento essa imagem. Quero agora 4K. Mas, obviamente, quando eu aumento, de duas uma. Ou ela vai ficar toda borrada, certo? Ou ela vai ficar cheia de buraco, com pixels que não tinha. Aplica o denoising ali, certo? O Deep Learning, baseado em Deep Learning. Aí ele pinta direitinho, então você renderiza imagens com pouca resolução, e aí você estica e você gera ela mesmo com uma resolução bem alta, preenchida por uma técnica bem parecida. Bom,
Então, isso foi se tornando uma coisa tão importante que o Deep Learning Super Sampling quase que vem se tornando um novo engine de renderização, baseado em IA. E essa é a primeira abordagem que a gente vem chamando de Neurorendering, certo? Porque a gente está usando agora redes neurais para realmente renderizar e inferir pontos que eu não estou calculando mais, certo? Assim, geometricamente falando. Né? E o eu até vi um cara da NVIDIA falou, uma coisa até meio, assim, talvez exagerada, mas ele falou assim, quando a gente estiver no do DLSS, hoje nós estamos no 3.6, se não me engano, certo? O 5 já está bem vigente, agora está saindo 6. O Deep Learning, quando tiver o Deep Learning Super Sampling, esse vai ser nosso utilização. Assim, mas muito bacana. Imagina assim, eu quero fazer esse material aqui. Como é que o designer faz hoje? Ele mais ou menos entende que tem que ter tanto de difuso, albedo, a cor tal, textura tal. Vamos botar um especular e tal, ele vai testando no editor de materiais e tudo mais, até o material ficar mais ou menos assim. Hã? Vai no olhômetro. O que acontece agora se eu quisesse fazer assim, ó? Pronto, tem o meu material, não sei como ele está descrito, e carrega ele na minha library de materiais. Então, eu poder pegar imagens e treinar uma redezinha que vai dizer como o material se comporta. Inclusive, não só em textura e tudo, mas também em relação a uma das coisas mais complexas, que é como ele reage à luz, certo? Porque alguns materiais têm, por exemplo, a pele humana é um dos materiais mais difíceis da gente modelar, representar, porque a pele, por exemplo, tem scattering, certo? O que é o scattering? Quando bate uma luz, um raio de luz, esse raio de luz não só reflete, mas ele também, pelas camadas transparentes que nós temos na pele, ela penetra um pouquinho e sai por outro lugar. Isso a gente chama de scattering. Esse efeito também acontece nas folhas, por exemplo, né, de uma planta, que ela entra, se espalha e sai por outro lugar, né? E é muito difícil representar. Um tipo. Mas scattering é porque a refração é a mudança do meio. Sim. Então ela é parte do scattering. Né? Através de também redes neurais, a gente poder representar, fazer representações de volumes que são muito impraticáveis em alguns casos a gente representar. Para muitos efeitos a gente precisa usar partículas e tudo, só que elas usam um volume muito grande de partículas e isso torna o rendering muito pesado.
Então a gente tem que acabar gerando umas partículas meio acochambradas aí, e através de algumas técnicas de neurorendering a gente pode começar também a lidar com volumes estratosfericamente grandes de partículas e as físicas delas. Bom, e finalmente, para eu poder terminar, vem aí a família dos NeRFs, Gaussian Splatings e os amigos, certo? O NeRF é uma coisa que veio, assim, revolucionar mesmo. Um dos congressos mais importantes da computação se chama CVPR, Computer Vision Pattern Recognition. É hoje o congresso, assim, de maior impacto que temos no mundo na computação, mais até que a SIGGRAPH está nos primeiros, mas o CVPR mais ainda. Dos 2.100 papers, mais ou menos. Eu tenho esse número. Aqui. 2.776 papers do CVPR desse ano, 400 eram sobre NeRFs, certo? Ou seja, e NeRF tem 3 anos de vida. Gaussian Splatting foi o tema que dominou na SIGGRAPH na parte de rendering, e tem 1 ano de vida. O primeiro paper de Gaussian Splatting foi de agosto do ano passado, também na SIGGRAPH do ano passado. E isso aí, assim, está revolucionando o mundo da computação gráfica e do rendering. E basicamente, no que consiste os NeRFs e os Gaussian Splattings? A ideia eu dou uma foto, tento descobrir informações sobre a câmera que tirou essa foto. Isso já são técnicas computacionais bem conhecidas, certo? Eu dou uma imagem, através de pontos de referência, a gente consegue estimar a posição da câmera. Através disso, então eu começo a lançar raios de luz e dou para uma rede neural, digo assim, com essa imagem e essa câmera, um monte de raios de luz, e como cada raio de luz se comporta. Aí pego outra imagem, mesma coisa. Outra imagem, mesma coisa. E vou treinando uma rede neural como os raios de luz se comportam dentro daquele espaço. E a rede neural aprende, e depois você dá qualquer posição de câmera, e baseado nesse conhecimento que ela teve, como se fosse um pintor, né, que olhou, e aí ela consegue, então, desenhar qualquer outro raio de luz, não necessariamente capturado por uma foto, certo? E com isso a gente consegue modelar cenas 3D muito realistamente. Por exemplo, aqui a gente tem uma coletânea de fotos, certo? Dessa cena aqui. Só que com essas fotos, eu, na verdade, consigo gerar basicamente qualquer outro ponto de vista. E veja, não estou aqui tirando milhares de fotos dessa cena, eu tirei algumas, certo? E aí eu crio essa cena, pode ser uma cena, pode ser um objeto também em 3D, certo? E isso aqui são os NeRFs. Né? E os NeRFs são neurorendering, porque na verdade o que está acontecendo lá, como é que a gente está gerando? Isso é uma caixa preta para a gente, que é a rede neural que está dizendo como que a imagem é gerada, certo? A gente tem trabalhado aqui, não estou vendo nenhum aluno nosso que trabalha nesse projeto. Não. A gente tem um projeto aqui com a Petrobras, que a gente está criando, reconstruindo plataformas de petróleo com NeRFs para fazer identificação de corrosão em superfícies, né, de plataformas. E agora a gente vai fazer, até o final do ano, a gente tem que construir 100 plataformas de petróleo baseadas só em imagens e marcações de onde tem corrosão a partir de técnicas de NeRF, tudo usando IA. E a ideia é que, assim, a Petrobras tem hoje aqueles cachorrinhos robóticos, né, e esses cachorrinhos, eles ficam andando com uma câmera 360 e capturam a plataforma, e aí a gente pega essas imagens 360 em panorâmicas e gera os NeRFs dessas plataformas, certo? De uma maneira extremamente precisa. Aqui, esse aqui é outra coisa, é outro projeto nosso, na verdade ainda não começou, mas é de reconstruir, a partir de NeRFs, com algumas fotos, você reconstruir equipamentos que estão nas árvores de Natal. A árvore de Natal são os equipamentos que tem lá na Petrobras, no fundo do mar ali, como parece uma árvore de Natal, né? Lá no fundo, assim, são os cabos todos, eles chamam isso de árvore de Natal. Bom, e aí o Gaussian Splatting é o fenômeno.
é o que, na verdade, a gente, no nosso projeto da Petrobras, então, a gente está mudando tudo de Nerf, na verdade, para Gaussian Splatting, certo? O Gaussian Splatting para a área de jogos é o que está dominando mesmo, porque o Gaussian Splatting é muito mais rápido de renderizar. Enquanto o Nerf é baseado em volume, os Gaussian Splats são point-based e, portanto, a gente pode rasterizar, certo? E aí a gente consegue ter... Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas vejam aqui o resultado, né, do que seria uma renderização com Gaussian Splatting. Isso aqui é algumas fotos, né? E aí você gera uma tendência legal de Gaussian Splatting, é que ele consegue capturar o fenômeno da luz. Então, eu não estou escaneando 3D esse cara. Eu estou escaneando não só a geometria dele, mas também como a luz se comporta. Então, se eu olho de outro lado, vai ter os reflexos, as refrações e tudo mais, muito precisamente. Porque, na verdade, a IA, ela aprende... Aqui é o que digamos assim, o que a IA está enxergando. Depois ela preenche os dados. Esses são os splats. A gente chama de Gaussian Splatting porque a gente gera uma imagem com os splats, que são aquelas, tipo, ovaloides assim. E são milhares de splats sendo desenhados aí, mas em tempo real. Aqui dá para ver bem os splats. Isso aqui é uma tendência muito importante. Na verdade, a gente tem visto assim, os engines, o que vão fazer? A gente poder modelar algum objeto com Gaussian Splatting. Então, você quer um carro, o resto você vai ter no teu 3D tradicional, mas eu vou pegar o carro, vou tirar algumas fotos e vou inserir ele como Gaussian Splatting, por exemplo. Né? Ou cenários, né? Agora um dos problemas do Gaussian Splatting e dos Nerfs são as extensões de tamanhos. Então, vários papers estão saindo assim para a gente poder aumentar mais o tamanho das regiões que a gente pode criar, porque quando a gente precisa da profundidade para poder calcular o Nerf e o Gaussian Splatting. E não sei se você sabe, mas quando a gente está com câmeras muito distantes, a profundidade ela começa a ser toda achatada e a gente tende a trabalhar com plano infinito, todo no mesmo plano, certo? Esse é um problema. Bom, e vou terminar aqui, Márcio, só vou comentar uma última pesquisa que a gente tem feito bastante aqui também, que eu acho uma tendência importante, principalmente para jogos em VR, e a gente tem feito muita coisa com jogos em VR aqui, e inclusive tem algumas demos que vão estar lá embaixo no outro evento, que os meninos estão... E o nosso paradigma de tela, prometo, 3 minutos, prometo. Não posso nem interromper, tá tão legal. Não. O nosso paradigma de tela é o seguinte, é uma tela que é uma grid irregular. Os pixels estão todos igualmente colocados um do lado do outro, com a mesma distância um do outro, certo? E esse é o nosso paradigma de display, de muitos anos até hoje. Porém, nosso olho não é assim. Nosso olho é composto por... Desculpa. O nosso olho... Ai, que seco. O nosso olho é composto por... O nosso olho é composto por células chamadas cones e bastonetes. Os cones são células que capturam a luz, certo? E são capazes de identificar a cor. Os bastonetes, eles identificam a intensidade de luz e não a cor. Então a nossa retina é uma mistura de cones e bastonetes. Só que nós temos uma concentração absurdamente alta de cones no centro da nossa retina e na medida que a gente vai se afastando para a região periférica, esses cones vão ficando muito mais esparsos, certo? Portanto, a gente tem uma resolução muito, muito baixa na região periférica. Vocês não conseguem ler um texto se vocês colocarem já a 30 graus de distância de abertura da parte de excentricidade máxima do olho. Vocês não conseguem ler o texto porque vocês não têm resolução para isso. Nem eu, ninguém tem, certo? Então, isso a gente chama de
essa região a gente chama de região periférica da vista, certo? Então, por que a gente tem displays 4K, todos bonitinhos, e a gente quer botar um monte de pixels? Porque, na verdade, nós estamos com o paradigma de que quando nós temos um display convencional, ele ocupa o centro da minha tela, da minha vista, da minha visão. Então, é natural que a gente tenha que colocar o máximo possível de pixels ali. Inclusive, a gente tenta chegar no que a gente chama de retina display, certo? Que eu não sei, você sabe o que é o retina display? Mas o retina display é quando você tem pixels tão próximos e tão pequenos uns dos outros, que a distância entre eles, quando ela é projetada na nossa retina, ela é menor do que a distância entre os cones, as células que percebem. Como ela é menor, você não é capaz de ver o pixel, certo? Porque o pixel, digamos assim, é menor do que a sua capacidade de percepção dele. Então isso é um retina display, é um display que está na mesma resolução ou tem uma resolução maior do que a sua retina, certo? Isso faz todo sentido quando a gente tem algo na nossa região assim central. Porém, tão logo a gente sai da região de excentricidade aqui, a gente já não precisa dessa resolução. Então, quando a gente está trabalhando com VR, que a gente tem um display que engloba todo o nosso campo visual, inclusive a região periférica, não faz mais sentido a gente olhar um display como uma matriz regular de pixels. Por que eu vou querer gastar um tempo computacional absurdo renderizando um pedaço da imagem 4K num lugar onde você não consegue perceber nem sequer, sabe, 1/10 disso? Então a gente tem uma área que a gente chama de foveated rendering, rendering foveado, que é uma área bem importante, grande e tudo mais, mas que se tornou essencial para a gente poder fazer real-time em VR. Aqui só para vocês verem, né? Se a gente tem uma TV Full HD, a gente tem 2 milhões de pixels na tela. Um Vision Pro tem 23 milhões de pixels na tela. Ou seja, a gente tem 11 telas HD sendo renderizadas no display do Vision Pro. A gente tem que renderizar 11 imagens. Imagina que a gente tem que renderizar o equivalente a 11 imagens por frame, né, em termos de quantidade de pixels. E se a gente está falando de Ray Tracing, isso se torna um absurdo, certo? E tem mais. Tem mais. Quando a gente está trabalhando com VR, os bastonetes que eu falei para vocês, eles não percebem a cor, certo? Tanto só os cones que são capazes de perceber cor. Porém, eles percebem a luminância. E eles são muito mais sensíveis à luminância em termos de frequência temporal. Por isso, quem já é mais antigo, como eu, e viveu até a época das TVs CRTs por varredura, se você assistisse uma TV por varredura de lado, o que você percebia? Ela piscando. Porque a nossa região periférica, embora tenha uma baixíssima resolução espacial, ela tem uma altíssima resolução temporal. Então, eu não posso... Por que um display grande de gamer ou um device de VR não pode usar 60 Hz? É pouco 60 Hz. Porque a minha região periférica começa a perceber a latência. Então, para piorar a situação, eu tenho que ter uma frequência mais alta ainda do que um display convencional quando a gente está trabalhando de displays vestíveis, certo? E tipicamente a gente tem que trabalhar com uma frequência desejável aí de 120 Hz. Ou seja, o dobro de frames sendo renderizados do que um display convencional. Bom, e aí vem então uma enorme linha de pesquisas aí bem bacanas, muitos trabalhos legais. Esse é um trabalho muito legal que foi apresentado na SIGGRAPH nesse ano, por exemplo, só para vocês verem o que tipo de trabalho se estão fazendo por aí para isso. Quando a gente tem um movimento sarcástico, sabe o que é o movimento sarcástico? É o movimento da retina. Então, e a nossa retina se move, mesmo você não querendo muito, se move de 3 a 5 vezes por segundo. Movimentos pequenos, certo? E também não é muito. O movimento da retina fica assim, limitado a uns 25 graus no nosso campo de visão. Mais do que isso, o seu olho começa a doer se você
entortar demais já começa a dar dor, assim, cansa, certo? Mas, assim, movimentos pequenos nossa retina está fazendo o tempo todo. O que acontece? Quando a nossa retina se move, a resolução, a capacidade da gente perceber pixels, ela cai drasticamente. Então, quando eu tenho meu movimento sarcástico acontecendo, eu posso diminuir a resolução daquele frame. E quando a gente está falando de Ray Tracing, diminuir a resolução significa que se eu puder diminuir para 25% dos raios que eu tinha, já é uma performance absurda, certo? Então, quando a gente começa a ter dispositivos vestíveis de VR, que tenha, só que qual é o grande problema? Para a gente poder fazer isso, nós temos que ter eye tracking, certo? Ou seja, não é todo dispositivo de VR que tem eye tracking, porque eu preciso ficar vendo o movimento da retina. Mas quando eu tenho isso, a gente começa então a poder, veja, aqui é a resolução, aqui é a imagem normal, e aqui enquanto o cara está fazendo o movimento, olha como está a imagem. Uma resolução muito mais baixa, mas você não percebe nada, certo? Para você não aconteceu nada. Só que eu dividi a resolução da imagem pela metade, por exemplo, certo? E a performance vai lá para cima, né? Então tem várias técnicas bem legais, por exemplo, em jogos, você move um objeto e faz com que force a pessoa, por exemplo, a fazer um movimento sarcástico, para num determinado momento você, por exemplo, reduzir a carga de renderização naquele frame, certo? São coisas bem interessantes. Outro trabalho bem legal, esse aqui foi um trabalho da Meta. Isso aqui é só para vocês verem. Na verdade, na região central, aqui a gente consegue perceber texto. Aqui a gente já não consegue perceber texto, certo? Se a gente se afastar um pouquinho mais, a gente já não consegue perceber direito as formas, certo? E se a gente se afastar um pouco mais ainda, a gente não consegue mais identificar corretamente as cores, certo? E aí surge um conceito muito legal que a gente chama de metamerismo espacial, que é, ok, já que eu não consigo identificar a cor desse com a cor desse, vamos simplificar a vida. E olhem que legal esse trabalho da Meta. Deixa eu ver se está aqui. Não está aqui. Ah, está aqui. Esse trabalho da Meta apresentado esse ano. Vocês sabem que o verde consome mais energia. O azul é que consome menos energia no display. E o vermelho no meio. Então, se a gente consegue ter metamerismos, que tal eu usar um pouco mais de verde, um pouco mais de azul do que o lugar do verde, para representar um pixel? E aí a gente, por exemplo, com esse trabalho, a Meta conseguiu usar metamerismos de cores, onde você não percebe nada, mas eles estão mudando um pouquinho, ligeiramente, as cores da região periférica das coisas. De maneira que a bateria do Quest dura 40% a mais quando você usa metamerismos de cores, certo? Porque você simplesmente tirou um pouco de verde e botou mais azul no lugar, e o verde é o que mais... O verde, para vocês terem uma ideia, consome 65% da energia, certo? Da energia de você acender um LED, né? Por motivos que eu desconheço, mas é o fato. Então, esses mecanismos são bem interessantes e é bem impressionante você ver como você pode, por exemplo, usar level of detail de uma maneira bem tranquila. Assim, a gente está acostumado a usar level of detail com a distância, né? Com o objeto mais longe, a gente vai botando level of details mais simplificados, mas você pode também usar level of details considerando a região periférica da vista e com isso turbinar muito mais o render. Bom, eu vou acabar por aqui, tá? Tem outras coisas. Gente, obrigado. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, ao Esteban pela apresentação. A gente observou aqui, obviamente, ele fez uma palestra sobre feitiçaria, né? Um conjunto de coisas que a gente não acredita que possam acontecer, absolutamente incrível, fantástico. Obrigado, Esteban, pela exposição.